Então, bom dia a todo mundo. A gente tem aqui o Dr. João Lourenço, ele é médico psiquiatra e psicoterapeuta. Ele é formado pela Universidade de Santa Amaro, em São Paulo. A sua especialização é em dependência química, no modelo de Minnesota e de tratamento. Atualmente, além de trabalhar na Federação Espírita do Estado de São Paulo, ele apresenta o programa Novamente e Mente 5.0 pela Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, que são emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Então, a gente com muito carinho recebe. Doutor João, muito obrigada de estar aqui conosco. Eu vou pedir para todo mundo manter o telefone em mudo. Essa palestra deve durar cerca de 1 hora e depois a gente abre para as perguntas, para uma mesa redonda rapidinho, tá bom? Obrigada, doutor João. Ok. Obrigado a todos, né? Bom dia a todos, né? A gente agradece aí a oportunidade de poder levar a palavra, né? Normalmente a gente tem vivências, né? Hoje eu tenho mais de 30 anos de janela, como a gente diz, né? Em termos de medicina e psiquiatria, me cuidando tanto dos transtornos mentais, como também dos transtornos que a gente está ligado às doenças compulsivas, entre dependência química de álcool e outras drogas, né? E a gente vai estar falando algumas coisas a respeito, não fazendo uma ponte, vamos dizer assim, entre tudo que a gente conhece a respeito disso, e que na realidade foram coisas que eu aprendi aqui, aprendi ali, na medicina, na psicologia, mas tudo me foi, vamos dizer assim, despertado esse interesse por causa da doutrina espírita, né? Eu fiz faculdade de medicina, mas a nível de curso técnico, né? Eu sou um técnico em edificações, mas isso ficou lá atrás, e aí despertando pelo próprio interesse da doutrina espírita, na qual eu fui muito autodidata no começo, com meus 16 a 17 anos, acabei me levando a querer conhecer a medicina, mas nunca imaginei talvez ser psiquiatra. A minha grande vontade era eliminar a morte estúpida, né? Sabe aquelas de acidente, de coisas que se eu soubesse te enfiar o dedo na garganta e salvar alguém engasgado, eu achava que eu podia estar ajudando assim. E no meio do curso eu comecei, e graças a Deus, eu fiz o curso numa faculdade que era bem humanista, com todo um conteúdo espiritualista, em que nós podíamos, inclusive, falar sobre espiritismo. Não era só sobre espiritismo, era sobre toda a espiritualidade do ser humano, do primeiro ao sexto ano. Então foi um campo fértil na qual eu cresci nessa vontade de ter esse valor agregado da espiritualidade e do conhecimento espírita na prática médica. E na realidade acabou ficando uma confusa às vezes, porque as pessoas vêm no meu consultório e acham que eu sou médica espírita. Eu falei, não, essa especialidade não existe, né? Eu sou médico e espírita. Talvez o conhecimento, a busca interior minha, da minha espiritualidade através do espiritismo, me auxilia a enxergar as pessoas com um valor agregado que é meu, né? Mas não que seja uma especialidade médica. E aí, então, o que eu vou passar para vocês, tem algumas coisas que é de origem científica, outras de origem filosófica e outras, mas a grande maioria dela é por vivência, né? Nessa busca, em querer entender como é que é essa relação mente, corpo e espírito, na gênese, nas doenças mentais, no tratamento das doenças mentais e como ferramenta importante de cura, se assim for possível a cura. Então eu vou passar para vocês alguns slides, uns diapositivos, que a gente vai poder fazer uma sequência de pensamentos e no final a gente vai estar abrindo para poder tirar algumas dúvidas, ok? Vou abrir aqui o... Entrou para as pessoas verem? Não, ainda estou vendo o primeiro slide seu. Tá. Agora foi o segundo, né? Agora sim. Tá bom. Deixa eu só tirar isso aqui. Isso. Bom, a princípio a gente podia perguntar, né? Não podia ser tudo lindo e maravilhoso, né? Sem doença nenhuma? Poderia. Mas aí vem uma pergunta, né? Porque muitas vezes a gente faz uma pergunta do porquê as doenças existem. Aí a biologia explica, né? E a aplicação da biologia nas ciências médicas, que são ciências de observação. A gente vai explicar o porquê.
Mas transcendendo a própria filosofia, nós vamos perguntar para que servem as doenças. E aí nós vamos começar a ver que o ser humano não pode ser considerado só do ponto de vista biológico. É um ser biopsicossocial, ou seja, é um ser total. E além disso, transcendendo tudo isso, existe a questão do mundo espiritual, e na qual o Espiritismo contribuiu bastante, descortinando, vamos dizer assim, todos os mistérios entre essa vida não material e a vida material. Então, esse enfoque é muito importante, o enfoque biopsicossocial. E aí nós vamos perceber que o ser humano é um espírito encarnado e ele sofre todas as influências do meio, né? Inclusive as influências espirituais, inclusive as influências espíritas. E aí vem essa palavra sofrimento, que na realidade lembra uma coleção de dores, mas eu posso pensar sofrimento como sofrendo um processo de conscientização, né, de despertar espiritual, de fortalecimento da vontade e de revisão de valores num processo chamado progresso, desenvolvimento, né, e crescimento pessoais. Né? Desenvolver significa não se envolver mais com o que é antigo, porque já está sabido, conhecido, e se envolver com coisas novas, que é o crescimento. Então as doenças muitas vezes aparecem não como obstáculos, mas como processos de aprendizado. Principalmente quando nós ainda não estamos totalmente conscientes do que é que precisamos aprender. Por isso existe um padrão vibratório do mundo de expiação e provas, na qual as experiências são compulsórias. Até porque se o poder superior ou o nosso mentor perguntasse para a gente, se a gente o que a gente queria passar, seria a mesma coisa que perguntar a uma criança o que que ela quer ser quando crescer, e ela vai responder que quer ser sorveteiro, com a intenção clara de tomar sorvete o tempo todo. Então, muitas vezes no mundo, a maioria das vezes no mundo de expiação e provas, as experiências são compulsórias e uma delas pode se revelar em forma de doenças, né? Mas se a gente for continuar pensando, o ser humano não é só uma carne, né? E também não é só um espírito, e também não é só um envolvimento. E aí quando você olha para as doenças, né, e para os sofrimentos, né, sofrer um processo de crescimento, nós temos várias facetas, né? Se você for olhar aqui, quem olha para esse quadro, eu estou enxergando esse aqui, eu estou mostrando aqui com o apontador, né? Mas você vai encontrar várias facetas, né? Se você se concentrar nelas, você vai encontrar maneiras diferentes, né, de sentir, pensar e agir de acordo com o arcabouço pessoal de cada um. E o ser humano, ele é um ser sistêmico. Né? Enquanto esse espírito estiver encarnado, ele é um ser biológico, psicológico, social, espiritual e também exposto à fenomenologia espírita. Isso é importante a gente levar em consideração, né? No sentido de entender o processo dos adoecimentos, que não é o único processo que existe em questão de auxílio, vamos dizer assim, do nosso crescimento espiritual. Então nós temos, quando encarnados, nós temos um corpo físico, que é o orgânico, herdado geneticamente, e essa genética já foi modelada pelo organizador, pelo modelo organizador biológico, segundo o Dr. Hernani, né, que é o nosso perispírito, que é uma forma do que vai ser a nossa forma. E existem coisas que o nosso corpo sofre alterações adquirido, ou seja, por acidentes de percurso, desde da questão intrauterina até durante o parto e nas primeiras infâncias vai lesando ou adquirindo outras características, né? O mental é o psicológico, que foi muito bem estudado por Freud, né, ou descoberto por Freud, um médico neurologista que percebeu que haviam doenças que não havia lesão cerebral, né? E aí nós entendemos o caráter da pessoa, que no meio espírita a gente vai entender que é a coleção de personalidades adquiridas em cada encarnação, né? E o social são os nossos relacionamentos. A princípio é família, né? É mãe, é pai, é irmãos, depois é escola, depois é trabalho, e depois é a própria sociedade e até mesmo o meio religioso. E tem o nosso aspecto espiritual, que é a nossa transcendência, né? É o que nós trazemos, que transcende a tudo isso. Então nós trazemos experiências éticas e morais, né,
que nos trazem tendências, de acordo com aquilo que nós já desenvolvemos ou não. Então eu chamo de tendência aquilo que eu ainda não sei fazer direito, então a minha tendência é errar. E eu chamo de disposições aquilo que eu já tenho, já sei fazer bem, já nem penso mais que é automático. E isso vai me ajudar a trabalhar as minhas tendências. E vem um lado energético ou religioso, e não falar especificamente do espiritismo, que contribui muito com esse descortinar dessa relação entre encarnados e com desencarnados, né? No processo de obsessão e desobsessão, como uma técnica, uma prática, né? Como uma tecnologia, né? E a fluidoterapia, que é o conhecimento da transfusão de fluidos, que nós conhecemos como passes. Então, o ser humano é um ser sistêmico, biopsicossocial, espiritual e também energético, e no caso aqui nós vamos falar do ponto de vista espírita, né? E quando a gente fala de doença mental, então, a gente vai estar pensando em alguma coisa de relação entre o cérebro e o psiquismo. E essa relação é tão estreita que é inseparável. A gente até separa isso aqui, né? Apenas para fins didáticos, mas tudo isso acontece como um sistema que interage o tempo todo, essas partes, né? Às vezes você tem doença que começa no psicológico e acaba trazendo um processo obsessivo, mas isso tudo vai lesar o corpo e comprometer as relações sociais, e isso pode fazer com que a pessoa até busque melhorar espiritualmente ou não, ou às vezes ela até estaciona, né? E quando se fala de saúde mental, essa relação entre o físico e o psíquico é muito isso não se nega nem no meio científico atual, já que existiu alguns anos atrás, há 30 anos atrás, quando eu ainda era estudante de medicina, havia muita briga entre os psiquiatras, os neurologistas, os psicólogos, os assistentes sociais, cada um ficava defendendo que a origem e, portanto, o tratamento das doenças mentais devia ser cada um no seu quintal, quando tudo está junto. Mas esse binômio é muito presente. Então aqui a gente costuma dizer aqui, nesse gráfico, a gente entende aqui que ele é inversamente proporcional, né? Quanto mais orgânico é uma doença, menos psicológico ele é, mais o psicológico vai estar lá. Então você pode ter, por exemplo, aqui uma doença degenerativa do sistema nervoso, por exemplo, demência, né? O Alzheimer está lesando o cérebro, sim, está perdendo capacidade de gerenciar informações neurológicas, mas mesmo assim o psicológico vai estar lá. Um tumor cerebral, né? É bem orgânico, né? Mas a gente vai ter problemas psicológicos também, no mínimo que a pessoa teve que ficar careca, fazer uma trepanação e arrancar um pedaço do cérebro. E temos outro oposto, né? Quanto mais psicológica é uma doença, um exemplo, medo de barata, né? Menos orgânico é. Mas eu tenho um cérebro funcionando para que eu possa sentir, pensar e agir diante daquela minha fobia. E bem no caminho do meio, onde pesa tanto o orgânico como o psicológico, nós temos a psiquiatria, aonde a gente não sabe onde começa, né, quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha. Na realidade, os dois estão juntos lá, então tem que cuidar dos dois juntos. E aqui, se a gente pegar esse gráfico aqui e jogar uma terceira dimensão aqui, nós vamos colocar isso aqui, o tempo e o espaço, e aí a transcendência, inclusive, através do tempo e do espaço. Então é bom entender que esse contexto biopsicossocial, espiritual e energético acontece, se expressa no mundo dos encarnados dessa maneira. E é a partir daí do que nós chamaríamos de uma visão positivista do Auguste Comte, os nossos 5 sentidos é que vão dizer o que é real. E dentro da doutrina espírita, vamos aprender a usar o 6º sentido, ampliando o conceito de real ou de realidade. E aí, vamos ver as partes, né? O nosso ser humano é um ser biológico também. O cérebro, né? Se nós vamos falar de ansiedade e depressão, estamos falando de cérebro. E lembrando uma coisa interessante, logo aqui falando que ansiedade hoje é tido como se fosse uma doença, mas não é. A ansiedade é um sintoma, né? Que vai se apresentar em qualquer transtorno mental, inclusive na depressão. Algumas pessoas acham que a ansiedade é o contrário de depressão. Não é. É como falar assim, febre é doença? Não. Febre pode estar em qualquer processo em que o corpo vai reagir contra um invasor, que é uma infecção,
ou um trauma, que é uma inflamação, e assim por diante. Do ponto de vista de trabalho do cérebro, se ele estiver inflamado por algum motivo, ele vai a trazer sinais e sintomas. E um desses sinais é a ansiedade, e é também sintoma, porque a pessoa relata que sente coisas que a gente identifica que tem esse nome ansiedade. E aí, o, o mundo atual da saúde mental parou aqui, ó, no que nós chamamos de é, medicina de membrana, né? Hoje, todos os remédios, e isso já podia ter mudado há muito tempo, mas como ainda é muito interessante vender remédio, que só trata de sintomas, ele intervém nos circuitos alterando sintomas, né? Mas ele não vai na causa, né? Todos os remédios psiquiátricos que existem são todos sintomáticos, eles só aliviam os sintomas. Por quê? Porque eles agem a nível de membrana. Essas substâncias químicas, esses neurotransmissores, aumentam, diminuem e em, em, afetando o funcionamento dos neurônios, e dependendo do setor do cérebro em que esses neurônios estão e do circuito que ele faz parte, nós vamos ter aí uma alteração, uma combinação muito grande de sinais e sintomas, que inclusive vai ser alterado pela essência do ser. Que nós vamos comentar sobre isso, que com as neuroimagens começou-se a tentar mapear as emoções do ser humano, e foi possível fazer isso, está sendo feito isso. O que está sendo muito difícil é generalizar essas imagens, porque pessoas, por exemplo, gêmeos idênticos, com as mesmas, passando pelas mesmas situações, você faz neuroimagens e as pessoas estão tendo sintomas iguais, com neuroimagens totalmente diferentes. E tem pessoas com neuroimagens idênticas tendo expressões emocionais diferentes. Então, o que significa que quem gerencia o cérebro é um ser que está além dele mesmo, né? Ou seja, a sede da consciência não é no cérebro, mas é através dele que se manifesta. E a gente pode interferir com remédios, né? Então você pega aqui uma pessoa normal e uma depressiva, e você vai fazer uma ressonância magnética com emissão de pósitrons, que é um processo muito simples. Você injeta glicose com um marcador radioativo ou um marcador magnético. Então, o cérebro, enquanto ele está funcionando, ele consome glicose. Aonde ele consumir mais, vai aparecer mais o contraste, né, magnético ou radiológico, né? E quando a pessoa está deprimida, não tem consumo de glicose igual ao normal. E aí observa-se também que quando você pega o deprimido, né, e dá o remédio, ele melhora. Pronto. Chega, né? Salvou a humanidade o Prozac, né? Que foi que inaugurou o século do cérebro. O Bush, acho que foi no seu segundo mandato, quando descobriram o Prozac, que foi na década de 80, 2000, mais ou menos, estava se fechando esse ano, né? Essa década. E ele falou que estamos encerrando a década do cérebro. E na realidade nós estamos inaugurando o século do cérebro, porque com a ganância das indústrias farmacêuticas, junto com os interesses de melhorar a qualidade de vida do ser humano, foi lá então se descobrir outros remédios, melhorando remédios antigos, porque não são tantos neurotransmissores que a gente tem que interferir no cérebro, de maneira que hoje nós temos aí um arsenal de medicações que podem auxiliar no tratamento dos transtornos mentais, que na minha época, há 30 anos atrás, a gente falava que era ficção científica. Do tipo assim, não vai existir um dia remédio para isso, e hoje existe. Então hoje a pergunta é, que legal, então a gente consegue consertar o cérebro? Sim, consertamos. Aí a pergunta filosófica transcendental é, para quê? Que é o que eu pergunto para os pacientes no meu consultório. Eles vêm aqui, tá, é fácil te ajudar, eu queria perguntar, mas para que você quer ficar bom? Né? É fácil tirar isso de você, mas para quê? Muitos dizem assim, se não a totalidade, porque eu quero voltar a ser o que era antes. Eu falei, não. Se você voltar a ser o que era antes, você vai ficar doente de novo. Você vai continuar fazendo as mesmas coisas e você vai voltar aqui e nenhum remédio mais vai funcionar de novo. Então, os remédios aliviam a parte física para que eu possa fazer um trabalho psicológico, social,
espiritual. Então, e se a pessoa aceitar a assistência espírita? Então, do ponto de vista físico, a gente não fica só parado na medicação, né? Tem todas as coisas, grandes conhecimentos de outras áreas que ajudam a rever sentimentos, pensamentos e ações do paciente enquanto ele está com o seu sintoma amenizado, né, pelas medicações. Mas, hoje em dia, a indústria farmacêutica ganha tanto dinheiro com as doenças e com os tratamentos medicamentosos que a tendência é as pessoas quererem a saída rápida e fácil, né? A pilulinha da felicidade, ou segundo aquele livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, né? Quando os clones já não sentiam muito, não viam mais sentido de viver, era dado para eles o soma, né? Lembrando que esse livro acontecia no futuro, chamado 1980. Né? E aí o lado psíquico, né, do ser humano. Vimos o biológico. Né? A gente só sabe o que se passa dentro da pessoa olhando o comportamento dela. Que era uma coisa que a gente aprendia muito em Franco da Rocha, no Hospital do Juqueri, onde eu fiz a minha residência médica. Que apesar de, para nós brasileiros, ter uma fama ruim, mas é a principal escola de psiquiatria genuinamente brasileira, do Dr. Aníbal Silveira, em que ele levava em consideração isso que eu estou falando para vocês. Eu aprendi isso lá, né? A respeitar o lado do ser humano lá em Franco da Rocha, né? A pensar no lado espiritual. O Dr. Aníbal Silveira estudava muito os estados alterados de consciência, né? E levava em consideração também as questões espíritas. De maneira que, quando eu estava lá, eu quis fazer um trabalho científico para falar sobre a contribuição do espiritismo, santa ingenuidade minha, e um dos nossos professores, doutores, Dr. Dario, me apresentou a biblioteca de Franco da Rocha, que está lá desde 1850, em que tem cartas do Dr. Franco da Rocha trocadas com Freud, e eles todos fazendo trabalhos questionando a questão da espiritualidade e da fenomenologia paranormal. Né? Quem tivesse a curiosidade de ver lá, acho que no Netflix, tem uma série chamada Freud, que mostra o trabalho de Freud antes dele criar a psicanálise e o quanto ele esteve envolvido com fenômenos espíritas e paranormais, né? Com uma tal de uma paciente dele chamada, acho que era Salomé, não tenho certeza, que era uma médium, inclusive de efeitos físicos, e que na qual ele foi em cima dela que ele acabou querendo estudar, vamos dizer, criar métodos que não esbarrassem na questão religiosa. Mas foi lá em Franco da Rocha que a gente percebeu que não adianta a gente nem ouvir muito o que a pessoa está falando. Faz parte, é importante. Mas é observar o comportamento dela. E lembrando que mesmo aquilo que a pessoa fala e aquilo que ela demonstra no seu comportamento está escondendo dela mesma, inclusive, no seu inconsciente, sentimentos e emoções que ela não faz não tem consciência disso, por isso que Freud chamava de inconsciente. E aí, como é então as nossas funções mentais, na qual, assim como na pirâmide, é assim no iceberg, aquilo que a gente vê é a expressão de coisas que a gente pensa, raciocina sobre aquilo que a gente sente. Então, a nossa função mental são só essas três coisas: sentir, pensar e agir, sofrer ações do meio, pensar sobre elas, evocar ou aprender um sentimento novo. Na psiquiatria, a gente fala que sentimentos é a nossa esfera afetiva, a capacidade que o ser humano tem de responder ao que o afeta. E pensar sobre aquilo que o afeta e tomar alguma atitude. Né? O que nos afeta? Instinto. Por exemplo, dor, fome, frio nos afeta. Nós pensamos sobre isso e vamos fazer alguma coisa. Emoções também. Raiva, culpa, medo. Também pensamos sobre isso, que é o racional, e vamos agir de alguma maneira. Mas só ser humano, diferente dos animais, também tem capacidade de ter sentimentos. Né? Então, dedicação, carinho, consideração, né? Capacidade de se contrariar, né? De segurar as emoções e contrariar os instintos, né? Isso é humano. Né? De maneira que instinto e emoções é ainda resíduos animais dentro de nós. E eu vou falar resíduos, é meio estranho, parece que é feio, parece que é lixo. Não, não é.
Faz parte do processo evolutivo. O primeiro ser afetivo que surgiu no planeta Terra, segundo aquele livro Evolução em Dois Mundos, foi um bichinho chamado Leptrótex, que era uma ameba, que tinha só uma membrana, citoplasma e núcleo. E quando você cutucava a membrana, ele se recuava. Isso é resposta afetiva. Quando você colocava comida perto da membrana, ele fagocitava. Isso é resposta afetiva. Nasceu aí a grande função dos grandes engenheiros e arquitetos do espaço a comando de Jesus e a pedido de Deus, na busca de um ser material que pudesse receber um ser complexo como um ser humano. Então tudo foi um grande processo evolutivo. A nossa esfera intelectual, que hoje ela é exacerbada e exageradamente cultuada, faz com que a gente pense que o ser humano é um ser racional, mas ele não é. A sua essência é um ser afetivo, porque os animais também sentem, mas só o ser humano consegue codificar o que ele sente, mas ele é movido por sentimento. E pensar é uma coisa muito simples, é captar ideias, comparar com aquelas que você já sabe e elaborar uma resposta. Quem faz isso muito rápido, a gente fala que é uma pessoa inteligente, e quem faz isso muito devagar, a gente fala que é uma pessoa lenta, né? Mas faz, né? As conjecturas. E é claro, a gente vai concluir o que pensou sobre o que sentiu no que nós chamamos na psiquiatria de esfera conativa, que é usar todo o nosso sistema neuropsicomotor e os nossos 5 sentidos para agir no meio e para receber as ações do meio. Tudo isso não teria sentido nenhum se não ficasse guardado em algum lugar, as experiências que nós chamamos de memória. E que algumas pessoas ainda no mundo que não considera mundo espiritual acham que a memória, a sede é no cérebro, mas não é. Nós espíritas sabemos que a sede da memória é no perispírito. Ah, mas quando você lesa o cérebro, você não tem memória? Não, você lesa um instrumento de acessar o espírito, né? Por isso que, observando pessoas com lesões graves, tipo demência de Alzheimer, você percebe que ela vai perdendo a memória. Mas, de repente, ela lembra de uma coisa que ela já esqueceu há mais de 10 anos, já sumiu. Então, fala assim, puxa, se lesou o cérebro a ponto que ela não consegue mais lembrar mais aquilo, por que de repente ela lembra? Então quer dizer que em algum lugar está guardado. E de repente, em algum momento, esse cérebro permite eu acessar esse banco de memórias que é universal, infinito e eterno, que é o perispírito, né? É a essência da vida. E para que serve tudo isso então? Né? Lembra? Não é por quê, é para quê. Isso serve para o ser humano crescer, evoluir e buscar cada vez mais o seu amor próprio, que é quando ele vai aprender a viver e deixar viver. E hoje nós estamos numa fase no planeta Terra, saindo do mundo de expiação e provas, de experiências compulsórias, para experiências voluntárias, que ainda vai haver dores, problemas, dificuldades, mas a gente vai querer passar por isso. Mais ou menos quando a gente quer fazer faculdade, passa pelas dificuldades de ter que acordar cedo, ficar o dia inteiro, depois dar plantão, e ficar sem comer, e passar mal, e reprovado. Mas eu quero, né? Eu não, se eu quisesse, se eu pudesse, eu evitaria, né? Então o amor próprio, né, nos faz aceitar situações que nos levam a melhorar a nossa capacidade de servir, né? E aí, é claro, quando você fala do amor próprio, como é que a gente adquire isso, né? Primeiro, pelo desligamento emocional. Estou falando do nosso psicológico ainda, né? Então a gente tem uma competência social com reserva pessoal. Eu sei contribuir, mas eu não me misturo, né? Não invado e nem me permito ser invadido. Isso chama-se desligamento emocional. Depois vem a autonomia, ou seja, eu sei e decido as coisas por mim. É uma postura positiva dentro daquilo que eu tenho capacidade e vou fazer as coisas. Tenho autonomia, pelo sim e pelo não, né? A autoestima é uma estimativa que eu faço de mim mesmo, não é uma heteroestima. O outro diz para mim qual é o meu valor. E o amor próprio é você estar nessa rede de relacionamentos positivos com a sensação de que você não é peso, né, para as pessoas e ninguém é peso para você. A gente vive e deixa viver. Esses são os pilares, né? E existem os níveis. Tem o amor próprio quando ainda está muito mais próximo
do orgulho e do egoísmo, animais, né? Porque isso nasce de um animal que percebe que ele pode se diferenciar dos outros através de algum tipo de comportamento, que ele não é mais mônada. Então a pessoa se torna narcisista, ou vai agir ainda como narcisista. E às vezes, por grandes processos de sofrimento, ele vai se tornar servil, submisso e perdulário, né? Ao contrário de orgulho e de egoísta. Né? O narcisista tem uma autoestima elevada, mas ela é frágil, se ofende facinho. E o servil, a autoestima dele é baixa, mas é segura, porque ele está servil, tanto faz, se as pessoas gostarem dele ou não, ele já se sente escasso. Né? E a equilibrada é o amor próprio, na qual eu não me apego e nem desprezo coisas, pessoas, lugares e situações, eu apenas tenho apreço. Né? Quero estar junto, participando conscientemente e ativamente das relações que nos engrandecem mutuamente. E aí, a qualidade do amor próprio, quando você adquire ele, você percebe que ele é uma instância psíquica, que é o resumo global de todo aquele aparelho psíquico nosso, que é você ter ele estável, independente e automático. Ele permanece o tempo todo na presença de qualquer contingência e é automático, está arraigado no nosso psiquismo. Né? De maneira que mesmo que ocorram oscilações ou por causa de reações a situações do meio, eu recupero o meu caminho. É a resiliência emocional, né? Ou a resiliência mental. Posso até passar por situações, mas eu recupero, né? Porque eu tenho o meu amor próprio, estável, independente e automático. Feito isso, essa pessoa linda, maravilhosa que eu acabei de descrever, que não sou eu, né? Essa pessoa não vai viver sozinha, ela vai viver no meio das pessoas, né? Então ela vai estar treinando esse amor próprio em contato com o amor próprio dos outros. Tenham eles ou não, tenha você ou não, esse amor próprio já adquirido. Lembrando que isso é um processo, isso não é uma meta. Né? É quando ele vai aprender a conviver. Né? Viver e deixar viver, como a gente fala. Né? E aí esse ser gregário precisa, ninguém vive isolado. Isolado a gente sobrevive. Eu falo brincando às vezes com meus pacientes, que falam, não fica sozinho, tá? Porque sozinho você está mal acompanhado. Né? Porque você não enxerga mais nada a não ser a envergadura dos seus olhos, né? Então é bom ter outras pessoas que às vezes até incomodam, mas ajudam a gente a sair da zona de conforto e começar a se contrariar para fazer coisas diferentes, aí sim acontecerão coisas diferentes. Né? A família é muito importante, né? O isolamento leva à autopiedade, né? Ao desconforto de não ter parâmetros, inclusive do que é certo e do que é errado. Aqui, mesmo que a família esteja em alguma disfunção, ou ela não seja real, né? Estar pertencendo a um grupo é muito importante. E esse primeiro grupo importante é a família. Né? Depois vem a escola, né? Que é conviver com pessoas que têm outros tipos de família, outros hábitos, outros cheiros, né? Outros comportamentos, outros impulsos. E aí, é claro, a gente vai lembrar do Confúcio quando ele falava, né? Eu posso ouvir alguma coisa, mas eu esqueço. Se eu ver, eu vou lembrar, mas se eu fizer, eu aprendo. E a gente aprende na escola a ampliar a nossa capacidade de conviver. Depois vem o trabalho, né? Onde a gente vai também se relacionar com os outros dentro da nossa competência. E começar aí a perceber o que é relação de respeito, né? Como superior e inferior. Pensando aqui no inferior no sentido de subalternidade, né? Onde a gente começa a perceber o quanto é importante não só o conhecimento, mas também a ética e a moral para se reconhecer um líder. Né? E aí a gente vai querer ser liderado por gente assim. E vamos querer liderar as pessoas nessa mesma postura. Né? O lazer faz parte do nosso social. E aí nessa parte do lazer pode ser uma série de coisas, em que a gente vai encontrar as pessoas tais quais elas são, provavelmente nos papéis mais próprios dela, e não aqueles revestidos, né, vamos dizer assim, da escola ou do trabalho. Né? E aí, é claro, fazendo coisas que divergem da rotina diária, ou seja, normalmente a gente passa 8 horas trabalhando
passa 8 horas divergindo, que pode ser diversão, pode ser estudo, né? Pode ser lazer, e 8 horas dormindo. 3 vezes 8, 24. E aí um dia de cada vez. E aí também no social nós vamos encontrar o papel das religiões, né? E eu costumo dizer que a religião existe para quem dela precisa. E isso não é nenhum tipo de desacato ou desafeto ou de menosvalia. A maneira pela qual eu vou me sentir mais à vontade, que tem a ver com o meu psiquismo, que tem a ver com com o meu aspecto orgânico, inclusive, e como eu vivo do ponto de vista social, eu vou ter uma maneira de me ligar ao poder superior na maneira que eu entenda. E aí, cada povo, cada época, cada tradição, cada vivência é uma. Então, as religiões existem de acordo com as nossas necessidades, né? E aí nós vamos perceber que religião não tem a ver muito com espiritualidade. A religião é um caminho, uma ferramenta para se alcançar a espiritualidade, né? Aí vem essa palavra do próprio Albert Einstein, né? Se um dia você tiver que escolher entre o mundo e o amor, lembre-se, se escolher o mundo, ficará sem amor, mas se você escolher o amor, com ele conquistará o mundo. E a espiritualidade, no fundo, é um caminho de todos, independente até se tem religião ou não, de alcançar valores éticos e morais que nos ajudem a conquistar esse estado de espírito chamado amor, né? E nesse sentido, o que é espiritualidade, então? O aspecto espiritual do ser humano. Ele é um ser humano, é ser espiritual. Nós conseguimos ver pelos autores que existem dois tipos de espiritualidade. A vertical, que é a religião, né? Na qual você aceita que existe um Deus, Maomé, sei lá, qualquer coisa, qualquer nome, né? Se liga a ele em alta fidelidade, que é isso que significa fé, já que não existe o verbo fé, né? Não dá para conjugar, né? Eu tentei, mas fiquei escrito. Eu fezo, tu fezes, ele fe... Não dá. E vem da palavra fidelidade, está ligado em alta fidelidade. No caso aí é o poder superior que você consegue eleger na sua mente, no teu contexto biopsíquico, né? Aí você se entrega a isso, já que ele é superior a você, ele sabe mais do que você precisa, e aos poucos você vai percebendo o que você precisa rever em você, em sentimentos, pensamentos e ações, para se aproximar cada vez mais dele. É isso que a gente faz através de uma religião ou de alguma coisa que tenha aspectos religiosos, né? Pode ser uma doutrina, uma seita, né? E a espiritualidade horizontal é o derramamento dessa luz que a gente aumenta dentro de nós através dessa busca vertical para o mundo horizontal, para as pessoas. Aí nós vamos entender o quanto é importante a honestidade, a mente aberta, a boa vontade e o meu inventário pessoal, que no sentido assim, o que tem ainda em mim que eu preciso melhorar para poder contribuir para o bem comum. Nessa busca da espiritualidade, nós temos a busca vertical, que é feita de maneira sozinha, e a horizontal, que é feita de maneira coletiva. E aí, é claro, nós temos esse gráfico espírita, hoje em dia, que é uma maneira da gente entender, quando a gente fala muito sobre o caminho do amor e o caminho da dor. Qualquer caminho desse vai me levar a alterações fisiológicas enquanto eu estiver encarnado, que vai me levar ao despertar espiritual. O caminho do amor é um caminho da contrariedade, ou seja, quando eu luto contra as questões instintivas, não sei se a palavra é lutar, mas eu quero fazer o contrário do que o meu instinto pede. Quero fazer o contrário do que o meu rompante emocional pede. Eu quero fazer de acordo com aquilo que o meu coração propõe, né? Então isso são anseios positivos, é um estresse positivo. E eu tenho uma nostalgia que na realidade é como é que é viver num lugar que eu sei que é bom, mas eu não estive lá ainda. Isso leva a uma alteração do cérebro. Isso é um mundo de regeneração. No mundo de expiação e provas, a dor, como uma experiência necessária, me traz anseios negativos, um estresse negativo e eu deprimo. E aqui vem a alteração fisiológica também, cerebral. Se eu continuo na minha busca de regeneração, eu vou buscar me conscientizar do que está acontecendo, aceitar o processo sem brigar com ele, aumentar a minha ligação consciente com esse poder superior que está me permitindo passar por tudo isso,
me entregar a esse processo e serenamente eu acabo tendo despertar espiritual. No mundo de expiação e provas, eu não sei o que está acontecendo, eu nego que isso seja algo bom, eu quero a satisfação do meu instinto e da minha emoção. Não consigo porque eu não espero nada, não sei o que esperar, então eu desespero, eu não tenho fé. E aí eu entro naquela fase de querer controlar e aí vou perdendo o controle das coisas e entra a ansiedade, o pânico, né? E isso leva ao despertar espiritual. Então, todos os caminhos levam a Deus. Esse é o espiritual. E isso leva um tempo. Nós temos que aprender isso e aceitar que nós temos esse processo, esse tempo, e aceitar que o outro também pode estar em algum degrau além ou aquém nós mesmos. Por isso que se a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 6, 7, não, acho que é 7, 8, 9 e 10, são os 4 instrumentos que Jesus nos apresenta para a gente poder evoluir, né? Para poder participar da vida, essa espiritualidade aqui na Terra, né? Com as pessoas, a horizontal, né? O primeiro é a bem-aventurança que os pobres de espírito têm, né? O que significa pobreza de espírito? Burrice? Não. Significa não ter ideias preconcebidas, ter a mente aberta, ter honestidade de admitir que você não sabe tudo, né? Usar a razão, mas não para teimar, né? Depois vem os puros de coração, que é aqueles que não têm ressentimento nenhum, porque nós já passamos por coisas que magoaram, machucaram, até que a gente, opa, deixa eu entender melhor isso, né? É a pureza de coração. Depois os mansos e pacíficos. Então nós temos aqui o frontal, o cardíaco e o genésico, né? Ou o esplênico, falando das emoções, né? Da sensualidade. Os mansos e pacíficos, que são aqueles que fazem a coisa, aceitam o tamanho real das coisas conforme o seu real tamanho e o tamanho dos outros. E o quarto instrumento? O quarto instrumento é a misericórdia, né? É ter compaixão pela miséria moral sua, em relação a quem está superior a você, e a miséria moral de quem está aquém a você, porque você vai encontrar pessoas com mente fechada, de coração ressentido e magoado, e às vezes violenta e agressiva. Então, nesse degrau aqui, olha, a conscientização é apenas um pedaço. Aqui, olha, o nível 1 é gozado isso. Eu não sabia que eu não sabia. Aí eu me conscientizo, aí eu fico, caramba, agora eu sei que eu não sei, mas eu ainda não sei. Então eu preciso fortalecer minha vontade, né? Aí, agora eu sei que não sei e estou treinando, né, essa minha nova competência. Aí vem a maturidade emocional, né, que é onde eu não consigo fazer sozinho isso. E aí o que significa isso? Esse degrau é tornar automático aquela minha nova competência, que é a capacidade de amar. E não para aí, né? Nós vamos ter o nosso crescimento pessoal, que é ampliar a consciência e perceber a nossa incompetência espiritual. E vai passar a ter a maturidade espiritual, que é quando eu tenho aquela sensação de que, poxa, eu faço parte de um grande sistema cósmico universal. E a minha competência é vivenciar o amor cósmico universal. É uma graduação progressiva da espiritualidade, né? E quando você chega lá, na espiritualidade, é como a gente fala, o que é uma espiritualidade na prática, né? Não é reza, né? Não é fazer caridade, não é... Como é que é na prática? Então, na horizontal, é ter alteridade, não autoritarismo, é alteridade, que é aceitar, conviver e aprender com as diferenças das pessoas. É isso que é rico, né? Transparência, que é honestidade, mente aberta e boa vontade. Sustentabilidade, que tem a ver com coerência entre aquilo que você sente, pensa e faz, né? E um inventário periódico, vamos se autodescobrindo constantemente naqueles degraus da evolução. E na verticalidade, o que pode nos alimentar nessa busca da espiritualidade pragmática horizontal, qual é a espiritualidade pragmática na vertical? Eu posso ter uma religião, e ela pode ser dogmática, eu posso ter uma doutrina racional, como é o espiritismo, e posso ter seitas ocultistas N, né, que tem no mundo várias. E aí quando você entra no mundo religioso, é o nosso aspecto religioso, nós vamos ver que mesmo os religiosos também sofrem. Então,
às vezes a religiosidade não significa que eu alcancei a espiritualidade. Estou em busca ainda. Né? E há aqui o próprio discurso de uma eminente figura religiosa aqui no Brasil, que adoeceu, né? E percebeu, olha, eu tive que alimentar a minha fé. Né? E aí nós vamos ver outras expressões, também no meio espírita, falando sobre a religião e a saúde. Né? E falando da religião, a gente vai pensar então como também um processo de mesclagem, entre um mundo animal e um meramente instintivo e emocional para um mundo da espiritualidade, uma interface, né? Um interponto, uma ponte. Aliás, essa palavra ponte é usada, por exemplo, no catolicismo. O pontífice, né, é aquele cara que faz a ponte com as pessoas, das pessoas para com Deus. Né? Então nós tivemos fases, né, da religião monoteísta, né? Uma experiência individual e coletiva, no cristianismo já uma relação pessoal com Deus, e aí a fase 3 que nós estamos vivendo agora é uma relação consciente, pessoal, com um poder superior na maneira que você entende, que é uma experiência cósmica, primordial, e não tem necessariamente uma confissão de fé. Né? Uma religião teologicamente instituída com dogmas, com sacerdotes, com rituais, né, com corpo doutrinário, né? E aí vem essas questões, né, da concepção da vida religiosa, né? A legalista, né, que era a lei, a religião de dependência, na qual eu preciso estar lá para conter os meus impulsos, né? E a religião do espírito, né, em que a gente acaba vivenciando essa busca do crescimento espiritual no dia a dia das nossas vidas, né? E a gente tem trabalhos científicos demonstrando essa importância da religião, né? 2003, 2009, né? Sempre se percebeu que quando você associa alguma coisa religiosa aos tratamentos, há uma diferença no resultado, né? Outro trabalho científico também, né? Esse Nahamori chegou a essa questão aqui. O médico cuidaria dos problemas do corpo, o pastor cuidaria dos problemas espirituais, o psicólogo cuidaria dos problemas emocionais e psicológicos, né? O próprio Gustav Jung, que foi um discípulo de Freud, que criou uma linha diferente, já dizia isso, né? Que é uma das tentativas terapêuticas do ser humano contra os males da alma. Né? Então, a religião é uma terapêutica revelada por Deus, vamos dizer assim. E esse autor aqui também falou o tratamento da depressão é importante dos seus sintomas, que é a ansiedade. Ele recomenda a utilização de algumas estratégias conjugadas, ou seja, biopsicossocial e espiritual. Né? Isso não é novo, né? Então, psicofarmacologia, tratamento espiritual, psicoterápico, recuperar a qualidade de vida e reinserção social. Tudo isso é religioso. Aqui a gente vai falar de religioso, né? E aí tem essas conclusões, né? Que a saúde e a doença não são imunes às crenças, sejam elas científicas ou religiosas. Olha aqui, né? Ciência também é uma crença, né? Os paradigmas científicos mudaram. Nós vamos ver mais lá para frente, né? Os paradigmas científicos de Kardec, né? E os que hoje são atuais, na época de Kardec, o que é atual. Então, a gente percebe que psiquiatras, psicólogos e outros profissionais da saúde mental ignoram muitas vezes ou criticam crenças religiosas de seus pacientes. Isso tem diminuído bastante, tá? Líderes religiosos têm reservas em relação aos tratamentos de saúde mental. Isso também tem reduzido também. Há 30 anos atrás eu via muito isso. Se você falava que você era médico e era espírita, você entrava para o hall dos rejeitados no mundo acadêmico. Você lembra do Dr. Sérgio Felipe, eu sou contemporâneo dele na faculdade. Como ele estudava na USP, ele falava para mim, olha, aqui eu não posso falar que eu sou espírita. A gente faz as reuniões do Núcleo de Estudos Espíritas no porão, no laboratório de anatomia, para ninguém saber. Porque senão isso queima a nossa imagem cientificamente. E líderes religiosos também não gostavam, né? Achavam que você podia parar de tomar remédio que tu ia ser curado com uma prece e oração, né? E os pacientes psiquiátricos, eles dão grande importância às suas crenças e atribuem a elas um papel primordial no lidar com a sua doença. Então, como é que eu vou negar isso? É como negar uma instância psíquica, nem que isso fosse só uma instância psíquica, né? E aí, qual é a contribuição do espiritismo, né? A visão espírita, né, de tudo isso? A princípio, a gente pensar em demonologia e exorcismo, como faziam as primeiras questões
religiosas, né? Mas isso começou a esbarrar na questão científica quando chegou lá no hipnotismo de Charcot e no magnetismo de Mesmer, que eram contemporâneos de Freud e contemporâneos de Kardec. De maneira que Freud, que vivia em Yverdun, na Suíça, Yverdun era a capital da ciência. Paris era visto como charlatões, que era o país das mágicas, né? A capital das mágicas. Mas Freud saiu de Verdun e foi estudar hipnotismo com Charcot. E foi aí que começou a nascer a capacidade de compreender não só os fenômenos paranormais, como eliminá-los das relações médico-paciente, eliminar no sentido de não ser isso o propósito de um tratamento psicológico, né? E começar a concebeu a ideia da psicanálise. Né? E aí o que o Espiritismo faz? Né? Qual é a contribuição? Não. Primeiro, ele, Kardec, ou as pessoas espíritas da época que começaram a perceber a fenomenologia paranormal, que Freud deixou de lado. Sugiro assistir aquele filme que eu falei, chama-se Freud, no Netflix. Né? Surgiu na época do Kardec o metapsiquismo. E por que tem esse nome? Porque eles usavam uma outra paradigma científico, que eram as provas qualitativas. Depois chegou a psicologia moderna, com Joseph Heine, o pai da psicologia moderna. Qual a diferença? Porque aqui já os paradigmas científicos modernos, que não são qualitativos como é no metapsiquismo, que é método quantitativo, estatística. Heine conseguiu provar com a sua metodologia, estatisticamente, que existe transmissão de pensamento, movimento sem tocar os objetos e memória extracerebral. Uma palavra bonita, nova, moderna para espírito. E aí vem a doutrina espírita, né? Que trouxe aqui um elo entre o científico, o filosófico com o religioso. A ponte. Né? Vai falar que Kardec é um pontífice, ele levanta do túmulo e me dá uma chapuletada, né? E aqui eu vou falar um pouquinho do espiritismo, mas só para a gente poder lembrar aí, porque eu vou mostrar uma coisa que é engraçadinha, porque isso aqui foi uma palestra que a minha filha fez quando acho que ela tinha 12 ou 13 anos, na escola dela, que é uma escola católica, mas coincidentemente o professor de ensino religioso era uma senhora, que esqueci o nome dela, que era espírita. Então ela, sabendo que a Carol era espírita, pediu para fazer uma apresentação sobre espiritismo. Isso aí foi ela que fez. Esses movimentos todos da idade dela, né? Provavelmente ela criou, né? E ela fez o histórico da doutrina espírita, as irmãs Fox, né? Nos Estados Unidos, né? As mesas girantes em Paris, as pranchetas, até chegar na psicografia do Chico Xavier, né? Então as irmãs Fox tinha a ver com a tipologia, as mesas girantes, né? Ela fez essa engraçadinha aqui, fez a mesa girar, a psicografia, né? E as pranchetas, né? Que faz todo o processo pelo qual os espíritos foram nos conquistando. Né? Porque se ele botasse diretamente o lápis na mão de alguém, quem é que ia acreditar? Né? E também quando se pegava um lápis e amarrava no pé da mesa, o que devia ter lápis quebrado, né? Até que chegou a ideia de que eles viram que eles já estavam conseguindo acreditar mais, aí botou na mão de alguém e essa mãozinha você sabe de quem é, né? Pois é. É o patrono do vosso grupo aí. Aí, ó, tá aqui atrás, ó, Chico. E Kardec como o grande codificador da doutrina espírita, né? O Denisard Hippolyte Léon Rivail, né? Que iniciou essas pesquisas sobre esses fenômenos paranormais usando uma nova técnica que não era qualitativa. Né? Ele fez pela primeira vez no mundo um estudo multicêntrico, randômico e duplo cego. Aqui eu até falo brincando que era triplo cego. E que ele chamou de controle universal das ideias. Ele mandava as mesmas perguntas para vários médiums que não se conheciam entre si em vários lugares do mundo de maneira aleatória, né? Inclusive além mar, lembrando que tudo era feito a pena, né? Molhando na tinta, carta de papel, envelope, lombo de cavalo e carroça e navio. 1000 centros espíritas é o N, né? O campo de pesquisa de Kardec. Por isso que o que ele escreveu até hoje, eu nunca vi ninguém refazer essa pesquisa.
Então, pela primeira vez, aplicou-se uma metodologia que nem existia ainda na época, que era o controle universal das ideias, ou seja, a questão do estudo multicêntrico randômico duplo cego, que é uma tecnologia moderna da ciência baseada na estatística. E aí foi que ele montou todo a doutrina, né? Aí nós temos o primeiro período, que foi de Kardec até Bezerra de Menezes, que foram as obras básicas, né? A ordenação pedagógica dos ensinamentos dos espíritos. Nós conhecemos o Pentateuco, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênesis, Céu e Inferno, todos escritos pelo controle universal das ideias. Obras, eu diria que poderiam ser contestadas, mas eu queria saber com que método que nós vamos contestar isso, né? Cientificamente falando, né? Não só debates. E aí nós temos o segundo período, que é o período do Chico Xavier até hoje, que são as obras complementares, em que depois que Kardec desencarnou, vieram os metapsiquistas, né? Que continuaram fazendo pesquisas qualitativas. A gente chamava de obras complementares, né? Alguns que eram ferrenhos perseguidores do espiritismo, né? E acabaram não só se convertendo, como comprovando a existência dos espíritos com os seus trabalhos para negar, né? Lembrando que eles são cientistas, tá? Não são religiosos, né? Isso não é que existe, né? Não são religiosos, né? E suplementares, as obras suplementares a gente vai considerar as obras psicografadas pelo Chico Xavier, aonde a gente vai encontrar, vamos dizer assim, eu chamo de espiritismo explícito. O que acontece do lado de lá? O grande advento do Dr. André Luiz, Emmanuel e André Luiz, né? E o período atual, que eu acho que é a geração solidária, né? Nos convidar para nos abstrairmos um pouco mais da fenomenologia, da filosofia e partimos para a prática cristã, né? Então nós vemos muito aí as obras de orientação psicológica e psiquiátrica, principalmente o Divaldo, com o Manuel Filomeno de Miranda e o João de Ângeles, livros que eu lia muito durante a faculdade, mas eu nunca pensei em fazer psiquiatria na época. Eu só achava aquilo uma curiosidade que talvez um dia fosse importante para mim e depois acabei virando psiquiatra. E as obras de orientação psicopedagógica também, como as do Vanderlei Oliveira, da Hermance de Faux. A Hermance de Faux era uma das médiums que fazia parte daquele corpo de médiums que ajudou o Kardec a escrever as obras básicas, né? Ela do plano espiritual, nos mandando recados agora de que ferramentas que você tem que ter para poder realmente se modificar por dentro daqueles degraus do desenvolvimento espiritual. E vamos falando então que a terceira revelação, então, que é considerada a doutrina espírita. Então nós vemos aí a foco principal da primeira fase era estabelecer o espiritismo como ciência, filosofia e religião, né? Depois, na segunda fase, o foco principal era a divulgação da doutrina espírita através dos romances espíritas. E a terceira fase não está identificado com ninguém, somos nós. O foco principal é a atitude de amor e solidariedade como cultura espírita. Você não precisa ser espírita, mas você pode ter cultura espírita. E isso é aplicado no dia a dia de nossas vidas, dentro e fora da casa espírita. E aí não podemos esquecer do patrono, vamos dizer assim, do espiritismo no Brasil, que fundou a Federação Espírita Brasileira, que é o Dr. Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, um médico que, quando descobriu o espiritismo, começou a desenvolvê-lo no Brasil. E ele escreveu uma obra que só foi publicada depois que ele desencarnou, que é A Loucura sob o Novo Prisma, em que ele falava sobre doenças mentais causadas pela influência espiritual. E aí vem umas brincadeirinhas, né? Temos esse filme aqui, né? Do John Nash, que representou o filme desse homem, que é verdade, que era considerado esquizofrênico pelos médicos e acabou ganhando um prêmio Nobel da paz, da matemática, né? E aqui tem uma brincadeirinha, que quando você fala com Deus, você está rezando, mas quando Deus fala com você, você é esquizofrênico. É claro que Deus não fala com você, mas ele se comunica com todos através dos seus intermediários, e pode ser um espírito, entre eles um espírito obsessor, né? E dentro de livros também da série complementar lá pelo espírito André Luiz, lá no Mecanismo da Mediunidade, a gente começou a entender como é que funciona essa interface entre o que é espírito, totalmente luz, e o que é matéria, totalmente carne, né?
que é o perispírito. E como ele é importante no mecanismo das mediunopatias e também dos transtornos mentais causados, né? O perispírito, ele é uma fluidez energética que, se a gente conseguisse olhá-lo e enxergá-lo e colocá-lo dentro do espectro da luz, dos seus campos vibratórios, teriam essas cores, né? Que mais ou menos cada uma tem a sua função, né? Então, o coronário é violeta e o genésico é vermelho. Então, algo que nos liga à Terra e algo que nos liga ao universo. A ponte entre a Terra e o universo somos nós. O nosso mundo de sensações, que é o esplênico, né, o laranja, o das emoções, que é o amarelo, o dos sentimentos, que é o verde, o raciocínio abstrato, que é o azul claro, e o raciocínio concreto, que é o azul escuro, né? Então eu costumo dizer, para a gente, quando dá aula, para decorar isso aqui, que é a cor dos arco-íris. E por que é a cor do arco-íris? Porque é um correlato da luz dentro das frequências vibratórias que tem esse centro de força. Não é que isso aqui é vermelho, mas se você for medir a frequência das ondas eletromagnéticas desse centro de força, se você fizer um correspondente com o espectro da luz, dá no vermelho, né? Seria o vermelho, né? E às vezes, como nós, seres humanos, mesmo na nossa mediunidade, conseguimos enxergar o que está dentro do espectro, porque o que está ultravioleta a gente não vê, o que é infravermelho a gente não vê. Alguns animais vê o ultravioleta e alguns animais vê o infravermelho. Mas para decorar isso aqui é só lembrar, ó. Se alguém falar para você que tem um arco-íris, né, que é o espectro da luz, vá ver. Vá ver o arco-íris, não ele se decorar, né? Porque o perispírito faz parte, assim como você decorou, tem cabeça, corpo e membro. Quem é espírita começa a querer entender como é que é a organização perispiritual, né? E aí a mediunidade, como uma fonte, vamos dizer assim, de causas, né, de sentimentos, de pensamentos e de ações. Toda comunicação se faz através de uma vontade apelo de um espírito e a vontade e resposta de outro, estejam eles encarnados ou desencarnados. Na questão da obsessão, o espírito desencarnado a vontade dele vai apelar para você e você, se você responder, foi feito o contato. É como aquelas coisinhas que aparecem às vezes no computador e você clica se quiser, não é? E aí, como que se faz esse contato? Com sentimentos, principalmente. Com pensamentos, secundariamente, né? E ações é o que a gente pode ver, né? Então você tem ações, inclusive, no meio espiritual. Pega uma figurinha aqui, ó, Dr. Bezerra de Menezes conversando com um cara ali, ó, que tá morrendo, tá desencarnando. E aí, cara, você vai ou não vai? Fica ou não vai? Isso é uma ação, mesmo que aqui ainda seja semimaterial. Aqui também é uma ação espiritual. Isso aqui me lembra quando eu era assistido ainda na Federação Espírita, que eu ficava no meio das pessoas assistindo palestra, e eu ficava preocupado, meu Deus, deve ter um monte de espírito aqui vendo meus podres, né? E tem mesmo, né? Mas eles não julgam a gente nem podre nem lindo. Eles estão sempre nos estudando para nos ajudar. E aqui numa sessão mediúnica, ó, o médium envolvido, né, com um espírito querendo atacar talvez o obsidiado e um mentor auxiliando o doutrinador a doutriná-lo. Pode ser que seja assim, vai, né? E aí nós vamos entender então o que é padrão vibratório. São frequências que você produz, você, na sua mente, na sua essência, no seu íntimo, e isso vai repercutir no seu perispírito, no centro de força, que vai repercutir no seu corpo. Mas os desencarnados conseguem ver o que você faz dentro do seu perispírito. Então, energias boas vai atrair bons espíritos, traz paz, saúde e equilíbrio, abre as portas para o bem e para o amor. Energias ruins atraem maus espíritos, traz doença e desequilíbrio, abre as portas do mal e do ódio. O que são energias ruins? Pensamentos ou atitudes ou sentimentos que eu vou reinserindo neles, né? Reiterando eles como vícios, né? Álcool, drogas, né? Sexo, comida, né? Que são atitudes viciosas, né? Porque vício é tudo uma questão de atitude. Atitudes que fazem mal, né? A gente chama de vício. E atitudes que fazem bem, eu diria que é virtude. Então, pensando
a gente sentindo, pensando e agindo, a gente cria o nosso padrão vibratório. E aí, falando de emoções na qual nós estamos muito inseridos e que tem muito a ver com a questão da ansiedade e da depressão, a raiva. Toda vez que você sente muita raiva é porque o seu egoísmo não foi atendido. Engolir raiva ou cuspir raiva faz mal. Normalmente quem engole raiva, a raiva congela e vira depressão. E às vezes a gente tem crise de birra. Né? A gente, não é do meu jeito, tá bem com mais. E o crise de birra pior que a gente vê é não querer viver mais. Né? Eu me morro. Aí o padrão vibratório vai lá para baixo. A raiva, é fácil qualquer um perceber que nós estamos com raiva e que fazer uso da nossa raiva. Né? Entidades desencarnadas também. Né? A culpa, né? É quando a nossa raiva nos levou a cometer erros da qual a gente se sente muito culpado de ter feito aquilo. Aí ou eu vou me martirizar, ou eu vou arranjar desculpas. E como é que eu consigo fazer para lidar com a culpa? É me responsabilizar pelo resultado do que aconteceu, ou do que eu fiz. Mas se eu alimento a culpa, esse é um plug mental poderoso para o que nós conhecemos como vampirismo, né? A gente vai lá e deita na masmorra, né, para se desculpar, mas não quer reparar o que fez, não quer repensar o que sente, né? É mais ou menos como aquela coisa de pagar a penitência, né? Rezando 10 Pais Nossos. O medo é quando a culpa nos faz ter medo do castigo, né? Ou de que eles vão fazer comigo o que eu fiz com os outros. Aí eu fico evitando coisas, pessoas e lugares, me isolando ou fugindo delas, né? E aí o medo abre uma brecha mental enorme, principalmente através do centro gástrico. Daí é que vem a ansiedade, vem aí o pânico. Ninguém sente pânico. Ai, que pânico, né? Eu desce, lembra, não sei quem já desceu de tobogã, né? Escorregador, dá um frio na cabeça? Não, é um frio na barriga, é o medo, né? É o gástrico. E aqui uma curiosidade, a gente que cuida de dependente químico, principalmente quem usa cocaína, sente muito medo. Então eles estão sempre tendo o que eles chamam de, como é que é? Muco etérico, amarelado em torno da cabeça, porque eles estão sempre na paranoia, achando, por isso que o nome é noia, né? Quem usa droga, né? E o controle, que é a necessidade de se sentir seguro controlando os outros, né? Não é difícil você virar um déspota. Só que acaba acontecendo. Você percebe que não tem controle de nada e nem de ninguém. E isso dá raiva e fecha o ciclo. Raiva, culpa de novo, medo de novo, controle de novo e fica esse ciclo, né? E aí o padrão vibratório inferior do poder, né, gera uma aura tenebrosa, né? No sentido daquele que está sempre usando o que sente, pensa e faz para se manter falsamente seguro através do controle dos outros. Despotismo, né? Então, como é que ele não deve fazer então para lidar com essas coisas? Então, negar que sente essas coisas e fugir das situações. Não. Ou compensar essas coisas abusando, né, de coisas, pessoas e lugares, que é o tal do happy hour, né? Ou para anestesiar a sensação de que eu não estou bem, seja ansiedade ou depressão. E se isolar também não é legal, né? Que é recusar as pessoas a participar da vida para evitar o desconforto de se ver, ou da sensação que dá que a gente vai ser desmascarado, né? E aí vem esse ciclo, que até virou uma série de programas lá na rádio Boa Nova, né? O ciclo das neuroses e a dependência emocional. Como que a gente fica nesse ciclo? A raiva, a culpa, o medo e o controle. E isso fica meses, anos, encarnações nesse ciclo. Aí você fala, nossa, como nós não prestamos, né? Não, isso faz parte do desenvolvimento do ser humano. Enquanto você não vivenciar tudo isso, não adianta nem negar, reprimir, que é o que o Freud falava, não reprima suas emoções, senão você fica neurótico, mas também não adianta liberar, soltar a franga, senão você fica psicótico, que é o que aconteceu com a psicanálise norte-americana. O não se reprima norte-americano gerou um comportamento paranoide na população. E aí o que eu faço? Eu tenho que romper com a minha conscientização, lembra, o fortalecimento da minha vontade, a mudança de hábitos, o meu triângulo da autoobsessão, que é aquela coisa que nós comentamos, romper com os ressentimentos. Não fica olhando para o passado, se queixando, né, com autopiedade. Aceita o passado. Porque senão você vai ficar com raiva do presente, porque ele não é do seu jeito, já que você vive no passado, e aí vai dar medo do futuro. Aí como nós estamos nesse mundo de transição,
Nós vamos ter que começar a ser responsáveis por nós mesmos na determinação daquilo que nós precisamos desenvolver. E aí, qual é a resposta? Que é o quinto elemento disso tudo. É quando nós decidimos ser responsáveis por nós mesmos. Ou seja, tudo aquilo que a gente já viu lá atrás, honestidade, mente aberta, boa vontade, para eu assumir o meu caminho. E aí eu vou partir para o triângulo da autolibertação. Eu aceito meu passado com processos de aprendizado. Uns não muito gostosos, outros gostosos, né? Mudou aqui, bateu a mão no microfone. Voltou. Voltou agora, né? Então, aceitar o passado. Eita. Ok, voltou. Aceitar o passado. Ué, eu falo, ele muda. A gente estava ouvindo bem, pode continuar a falar. Então tá bom, obrigado. Aqui mostrou aqui que saiu do microfone. Bom, então aceitar o passado como elementos de treinamento. Foi só isso. Né? Amar o meu presente, porque esse realmente eu tenho o poder de estar transformando a mim, aos outros e as coisas, e num processo de amor. Né? E aí eu vou ter fé no futuro. Né? E aí o nosso padrão vibratório se torna elevado e não inferior, que é aquela proposta que a gente vê nos tratamentos, né? Estuda a sua dor para que ela não se torne uma revolta. Isso não é novidade. No meio cristão é o que a gente ouve muito, e Jesus falou isso, olhai, né? Se perceba, vigiai, né? E se eduque, não se deixa levar pelos impulsos, e orai quando você estiver com dificuldade. Né? E aí uma coisa no meio espírita que nós fazemos, que é para melhorar esse padrão vibratório todo, é o Evangelho no Lar, né? Na qual a gente consegue, vamos dizer assim, desenvolver habilidades através da informação. Né? Evangelho, a boa nova, a informação. E qual é a grande boa nova que nós vimos com Jesus, o Cristo? Primeiro, que a vida não é uma só, desenvolvendo em nós o senso de eternidade, e que nós podemos sim alcançar essa eternidade desenvolvendo novas habilidades através das contrariedades. O que é isso? O teu impulso de egoísmo você contraria com o da caridade. Né? O seu impulso do orgulho você contraria com o da humildade. E o seu impulso do apego a coisas, pessoas, lugares com a entrega. Né? E aí o padrão vibratório elevado vai nos levar ao amor, em que vai expandir a nossa consciência, de maneira que, olha isso aqui, é uma moça, ou pelo menos um espírito que se apresenta como mulher, como menina, uma moça, e ela está sendo atacada por terríveis demônios das trevas. Não. É ela que veio aqui, aproveitando que eles estão tentando se ligar a ela para levar uma palavra que os libertará, ou começará a libertação deles, desses velhos hábitos instintivos e emocionais na qual eles estão apegados. Por amor. Porque ela já foi assim. Né? Então não fique sozinho, é a grande dica do Espiritismo. Né? Aceitar que você tem um problema, acreditar que existe alguma coisa que pode te ajudar, se entregar a essa ajuda e humildemente, né, se propor a esse processo. Ou seja, humildemente significa o quê? Não fique, é aquela coisa, né, pobreza de espírito, pureza de coração, mansuetude e misericórdia, né? E aí nós vamos perceber que através da mediunidade, seja entre encarnados, entre desencarnados e entre encarnado e desencarnado, o grande plug que nós vamos buscar agora é o plug do amor. Não mais sintonizar com instinto ou emoção. Né? E aí vem uma proposta que a gente usa na Federação Espírita, que é o acém. Né? Sabe aquela carninha, né, que é o músculo que a gente faz sopa? É mais ou menos assim que é o cristão. Ele primeiro dá conforto, né? Depois ele vai falar para as pessoas o que elas têm que fazer. Então, há de acolhimento cristão, que é o que a gente faz no depóio, na entrevista fraternal, nas casas espíritas. Consola a pessoa no sentido, olha, tranquilo, não é só você que está aqui, você é o quinto que chegou hoje aqui comendo problema. As pessoas já se consolam. Então, só eu que tenho ansiedade? Não. Não é só você, só eu que estou deprimido? Não. E aí ela é acolhida e consolada, e depois ela recebe o esclarecimento do que ela vai buscar para poder melhorar esse mal-estar e a motivação. O que a faria querer mudar. Né? E para isso nós temos instrumentos, instruções, o instrutor e o instruído. O principal instrumento é o amor. Né?
O acolhimento cristão pela aceitação das diferenças e isenção de julgamentos e de condenações. Isso é amar. É viver e deixar viver. O amor próprio. Instruções é a verdade. Então, orientações através de informação simples e direta, com respeito à liberdade de escolha. O outro pode dizer, nossa, isso seria muito bom se eu quisesse. Né? E um instrutor para nós ainda é Jesus, o Cristo, que trouxe a boa nova e reforçando em nós o senso da eternidade. Trazendo o senso da eternidade, e o Espiritismo veio reforçar. Né? E quem é um instruído? Somos nós. Sou eu e a vida que eu levo. Né? As vivências, né? A vivência através da conscientização, como eu falei, fortalecimento da vontade, e das ações fraternas, que inclusive significa receber ajuda também. Vamos lembrar aí dos nossos patronos, né? O Dr. Bezerra de Menezes, aqui do Brasil e da Federação Espírita, André Luiz, que é uma figura talvez hipotética, que seria ele, né? Alguns acham que é o Oswaldo Cruz, né? Maria de Nazaré, que seria uma figura de inspiração do Dr. Bezerra de Menezes, né? E a vossa inspiração, que é um grande pontífice, né? Que eu diria até que nem é uma ponte, é uma ligação direta, né? Um portal entre nós e o mundo espiritual. E aqui, o caminho, a verdade e a vida, com o seu sorriso, né? Que pacifica e harmoniza a quem que se aproxime dele. E a gente agradece e vou me colocar agora à disposição para perguntas, né? Muito obrigada, doutor João, ótimo. Ok. Bom, se quem quiser fazer pergunta pode ficar à vontade. Uma coisa que mexeu muito comigo é que você estava comentando, isso da ansiedade de ser um sintoma, né? Acho que para muita gente que não é da área médica como eu, olhava como ansiedade e depressão como coisas completamente diferentes. E aí hoje o que a gente vê, e essa vai ser a minha pergunta, né? De como é que a gente lida, né, com esse burnout que muitos de nós estamos passando. A gente achava que trabalhava muito em casa, no escritório, e de repente vem para casa, nesse chamamento aí de passar mais tempo com a família, mas o que está acontecendo para muitos de nós é que o volume de trabalho está aumentando muito. Então, uma coisa que eu vejo muito, que as pessoas vêm conversar muito comigo, é sobre esse estado de como está todo mundo exausto e não está conseguindo sair dessa armadilha, né? De não consigo mudar esse ciclo que eu entrei. E aí entra num estado de ansiedade em que, como você falou, é um sintoma, então o próximo passo é uma depressão, né? Como é que a gente sai desse estágio? Então, quando as pessoas chegam, elas chegam com um sintoma, né? E elas querem se livrar do sintoma. E elas não têm ainda consciência de que elas estão fazendo algo que isso acontece. De onde vem isso? E eles sempre falam, mas eu sempre fiz isso. É como uma alergia. Às vezes as pessoas, mas eu sempre comi chocolate. Por que agora está me dando alergia? Porque esse tempo todo você estava se sensibilizando ao chocolate. Chega uma hora que o seu corpo reage e produz anticorpos. Não quer mais. É a mesma coisa em relação a qualquer tipo de comportamento que você tenha. Uhum. É chegado um momento que você começa a ficar desconfortável com ele, não entende por quê, e aí que entrou Freud descobrindo que são coisas que a gente reprime para o nosso inconsciente, que a gente não quer ver, ou não consegue ver, não é que não quer, não é maldade nossa. Tanto que na época ele falava, a psicanálise tem essa concepção de que o nosso inconsciente é um depositório, né, um repositório de coisas ruins, recalcadas para o inconsciente. Esse nome de recalcado virou xingamento. O Jung depois falou que não, o nosso inconsciente só tem coisa boa. Ele só apresenta coisas boas pra gente. A gente é que nega, ou não quer, ou adia. E ele aceita isso. Só que vai chegar uma hora que aquela coisa vai precisar ser vivenciada. É quando vem algum tipo de crise te fazendo ver aquilo. E agora, se você também tem um comportamento que você, por exemplo, reprime certas coisas por forças do aculturamento,
Ou como diz a Brené Brown, que é uma assistente social aí, que escreveu um livro famoso, é A Cultura da Escassez, né? Eu nunca sou bom o suficiente, ainda mais na cultura norte-americana, que é competitiva, né? Não tem um meio termo, ou você é ganhador, winner ou é loser, não tem como, né? Uhum. E aí as pessoas ficam brigando o tempo todo dentro de si, recalcando emoções, evitando contatos e se atopetando de coisas para ser minimamente amada, vai. Isso a gente aguenta por um tempo, né? Como qualquer situação de estresse. Até que chega uma hora que os nossos recursos, que é aquilo que o Freud chamava de mecanismo de defesa, começam a falhar. E aí começam a vir os sintomas. Né? A princípio é um desconforto, é um medo que não, mas eu dou um jeito, eu respiro fundo e eu vou buscando me adaptar. Até que chega um momento que esses recursos falham, e aí começa a vir sintomas que eu não consigo segurar, e aí chega um momento que esses sintomas se tornam automáticos, que é quando vem a síndrome do pânico, que é o máximo que uma ansiedade pode ter, sem o seu controle, porque as pessoas não entendem mais por que o coração começa a bater, por que dá dor no peito, por que dá angústia, por que ela treme, por que ela transpira, né? Por que ela fica assim, e não está acontecendo nada. Não está conscientemente, mas houve um gatilho que já se perdeu nesse repositório todo de coisas inconscientes. Então, o que a gente faz? Acho que a primeira coisa que a gente começa a fazer é exatamente isso, é a conscientização. Né? Observe os seus sintomas, eles estão querendo te dizer alguma coisa. Né? Ah, mas eu não consigo. Sim, sozinho não. Chegou o ponto que você precisa de alguém para te ajudar. Aí que vem a terapia. E aí vem esse conceito muito importante dentro do que eles chamam de transtorno de ansiedade, do pânico, inclusive, que é um deles, que medicação é 30% do tratamento. 70% é psicoterapia. E a psicoterapia é, a princípio, diminuir os gatilhos das crises, que é bem comportamental, e em seguida, quando a pessoa está melhor no comportamento, começar a fazer essa busca espiritual, sabe? No sentido do para que você vive, cara? Né? Onde você quer chegar? Qual é a sua verdadeira intenção com isso tudo? Porque se eu já chegar de cara falando, meu, é isso que está acontecendo com você, não vai adiantar. Então, isso que é biológico, psicológico, social, espiritual. Então, começou a doer, vamos estudar a nossa dor. E, de preferência, não fazer isso sozinho. Né? É buscar ajuda. Obrigada, doutor João. E é interessante o senhor falar isso do medicamento com a terapia, né? Que eu já li alguns trabalhos falando que quando usando placebo, que muitas vezes a psicoterapia, a, a ajuda terapêutica tem um efeito muito mais eficaz do que o medicamento por si só. Então, isso fica aí para todo mundo, né? Para Eu acho que é repensar. Não sei importante se saber é, disso. é, O medicamento ele não é inócuo, tá? Mas uhum, achar que você vai mudar a sua vida tomando remédio. E às vezes eu pego pacientes que acontece isso. Eu aviso eles, vou te dar um remedinho, vai aliviar os sintomas, mas cuidado, não vai me tomar o chá de jatobão. Aí eu pergunto, o que é chá de jatobão? Ah, jatobão. Não preciso mais fazer terapia, não preciso fazer mais nada, né? Ou chá de jatoboa, né? E aí eu falei, não, eu vou aliviar os seus sintomas, mas você ainda está doente. E doente não é louco de pedra. Você ainda não está enxergando ainda a vida como você poderia enxergar de maneira a evitar de entrar em crises, né? A crise está te chamando a atenção, né? eu adorei o que o senhor falou o, perguntar para os seus pacientes o porquê. Por que que você quer voltar, né? O para quê, né? E a Exatamente. gente usa muito para quê? Para voltar ao seu que era. Eu sei, poxa, mas se você voltar ao seu que era, você vai cair no mesmo Isso, buraco, né? Aquela isso, história exatamente. de querer um efeito diferente fazendo as mesmas coisas. Isso não vai acontecer, né? Exatamente. Essa é a própria definição de neurose. É, Continuar fazendo as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. é. Bom, a E às Geice e o vezes, Miguel, desculpe, tudo bem. Não sei. Miguel, a Geice. Oi, doutor João, muito obrigada Oi, pela parte tão esclarecedora. sim. Eu acho que minha pergunta é um pouco alinhada com essa que a Ana fez, assim, eu fico pensando no momento que a gente está vivendo, né, de transição planetária, de essa transição mesmo do mundo de provas e expiações e o momento atual que a gente está sentindo na pele, nas notícias, tudo que está acontecendo, né, e eu fico pensando muito
nessa energia mesmo de dor, né, que o planeta está passando, se a gente pensar no Covid, com as perdas, e aí outros fenômenos mesmo sociais, crises políticas, sociais, humanitárias, talvez eu diria até. E o quão fácil é, mesmo para nós espíritas, assim, que a gente trabalha todos os dias para tentar se melhorar, né, reforma íntima, se conectar com essa energia de dor, né, através até da empatia, da gente ver o outro sofrer. Então, como que a gente trabalha tudo isso, né, para se colocar nesse papel de ajudar nessa elevação de padrão vibratório, até aquele slide que você colocou, né, das energias positivas e negativas, porque às vezes Uhum. se conectar com as energias negativas, óbvio, todos nós temos as nossas próprias dores enfim, situações, pensamentos, sentimentos e ações, né, mas às vezes a gente até extrapola isso se conectando com a do outro, porque a gente vê um padrão de sofrimento, uma perda muito grande, ou uma situação que às vezes nos desconecta da nossa própria dor, porque você vai sentir a dor do outro, mas o quanto que isso muito mais não ajuda, mais atrapalha, né? Então, qual seria um pouco dessa conexão? Porque eu vejo, às vezes, até muitas dessas dores, ansiedades e depressões vêm de a gente pegar o do outro, né? Da gente ver que, nossa, mas não tem saída, né? Pensando até para quem não tem essa espiritualidade de fé, não tem saída. E aí você fica nessa ansiedade, você sabe que tem, não, tem que ter fé, tem que ter, e aí se conecta com um padrão mais negativo, digamos assim. Como que a gente poderia olhar para isso, né? Para ficar mais nesse lado de elevar, de ser positivo, de trazer essa fé, esse amor, e não ficar preso nos ressentimentos, nas coisas que até você comentou na palestra. Eu tinha comentado sobre aquela questão daquelas processos do aprendizado, né? E que tem em cada etapa tem as 4 fases, né? Que é o desligamento emocional, a autonomia individual, a autoestima e finalmente o amor próprio. E a gente vai olhar pessoas que já fazem coisas no degrau de cima, faz essas 4 coisas no degrau de cima, e nós vamos observar pessoas que fazem essas 4 coisas no degrau de baixo. O que hoje eu acho que a gente precisa desenvolver bastante é aquela questão da alteridade, da transparência, que é o momento atual, né? Do que nós estamos precisando. Inclusive, mesmo quando a gente concebe que existem coisas maiores do ponto de vista de espiritualidade, hoje não confrontar com as pessoas que provavelmente não entenderiam, não compreenderiam e talvez se sentissem até humilhadas. E falando do ponto de vista até de, como é que chama isso? De literatura religiosa, né? Nós estamos no final dos tempos, como eles falam, né? E no final de um tempo, né? Do mundo de regeneração, do mundo de expiação e próprio de regeneração, eles comentam lá nas obras, em todas as literaturas, inclusive não cristãs e não ocidentais, que a iniquidade seria tão grande, né? Que até os escolhidos poderiam ficar confusos. Né? Então eu acredito que hoje a gente pode ajudar, né? Mantendo uma distância segura de certas situações que são bastante comprometedoras, principalmente para quem não tem tanta consciência. E quando eu digo tanta consciência como nós, eu digo nós tipo eu, né? Eu não sinto assim, eu posso talvez compreender alguém e orientá-los, sugerir coisas, mas eu jamais vou poder obrigá-los a nada. Do mesmo jeito que eu não gostaria que eu fosse obrigado a nada. Às vezes quando eu estou fazendo palestra que tem presencial, eu falo, você já pensou se Emmanuel entrasse agora aqui na sala do Centro Espírita e falasse assim, meus irmãos, vai haver agora nesta sala um desencarne coletivo, né? Não vai haver tempo de vocês se despedirem de ninguém, mas tenham fé, vocês vão para coisas bem melhores. Não, cara, como assim, né? Seria pegar pelo colarinho e falar, agora você vai evoluir. É aí que vem uma frase que eu chamo muito importante, que eu vejo muito que tem nos Neuróticos Anônimos, né? Que nasceu aí nos Estados Unidos, que é o tal do viva e deixe viver. Né? E hoje a gente pode olhar para uma pessoa e até lamentar alguma coisa que ela ainda não sabe. Eu não sei nem se é lamentar, eu posso me conscientizar de que ela não sabe, mas eu não vou achar aquilo feio nem bonito. É o momento dela. Né?
E se ela quiser ajuda, eu vou estar, com certeza, vou estar à disposição. Se ela não quiser, o máximo que eu posso fazer é lamentar. Mas assim como eu um dia também estendi a mão e alguém me ajudou, porque eu quis ser ajudado, o outro também vai. Eu não estou te Obrigada, ouvindo, doutor. Gê. Eu não estou Geis, ouvindo. Geis, tem mais algum Geis. comentário? Não, não, só agradecer. Super esclarecedor. Eu Obrigada. tava, não, como ele com ela que eu estava falando, que às vezes a gente se sente culpado um pouco, por causa de você ver, né? Tipo, você quer ajudar, mas você, como você acabou de falar, né? Tipo, é uma coisa que a gente tem que aprender na gente mesmo, o amor próprio, né? Se conhecer e falar, não, eu estou fazendo meu papel às vezes tipo, me colocar à disposição quando necessário, mas Isso. não fomentar, tipo, você precisa de ajuda, eu vou lhe ajudar. Não, não é meu papel, eu já não está preparado para aquilo ainda, mas é difícil. Como achar o É equilíbrio, isso. né? Eu acho que a gente pode continuar querendo que o outro cresça. Ponto. Exato. Obrigado, parabéns pela palestra. Obrigado Bom, pelo carinho de ter me ouvido. agora a Arlete tem uma perguntinha e depois o Felipe. Vamos, Arlete, faz sua perguntinha. Olá, doutor João. Oi, Alete. Muito obrigada pela palestra. Obrigado por me ouvir, né? Eu escuto mais ou menos, acho que uns 10 anos na RBN, então Puxa, que é um coisa, prazer hein? estar te ouvindo aqui. Que bom. Bom, foi extremamente importante para mim estar aqui ouvindo essa palestra hoje, porque eu tenho 2 filhos, né, jovens, um menino de 18 e a filha de 20 anos, que estão realmente nessa busca. E tomaram autonomia na saúde deles e, depois de terapias, decidiram que precisam passar por psiquiatras para ver mais a fundo, para chegar ao fundo do porquê que sentem o que sentem, passam pelo que passam. E vou confessar que para mim, para o meu marido, foi um momento assim muito difícil de aceitar a princípio, porque foi justamente a questão que eles dois trouxeram agora, né? E que você respondeu, de aceitar realmente o posicionamento de cada um, confiar, e que quando você também comentou sobre a graduação progressiva, né, da espiritualidade, que independente do caminho que as pessoas vão seguir, cada um está num processo. E, por Sim. exemplo, eles não seguem o espiritismo. Por mais que eu siga, que eu faça, que eu fale, que eu dê livros e não leem, mas está tudo bem, porque de qualquer maneira eles vão alcançar o nível que eles necessitam. E de repente Sim. eles precisam estar passando por esse momento, né? Então, para mim, a palavra aceitação, né, em um dos slides que a gente colocou, foi muito importante também. Eu falei, nossa, então realmente eu preciso aceitar de todo o coração e confiar neles, confiar no caminho que eles estão passando, né? Porque aqui nos Sim. Estados Unidos é um desafio, né? Os médicos, quer queira ou não, a incidência de passar medicamentos é muito grande, mas eu preciso ter fé e confiança que está tudo no caminho correto. E eles vão descobrir o caminho deles, né? Sim. Então, Quando a gente muito fala no obrigada. meio espírita, quando a gente fala no meio espírita que a gente tem o livre-arbítrio, né? Que é a liberdade de escolher. Aí eu sempre pensei assim, mas se eu não sei o caminho, como é que eu escolho? Não é? Então eu tenho que ter informação, né? Se eu tiver informação, eu posso escolher melhor o caminho. Mas sabe que eu acabei chegando à conclusão que a gente pode só escolher caminhos, mas o destino não. O destino é sempre Deus e é sempre o amor. O caminho fica por tua conta, segundo as suas aptidões, segundo os seus anseios, suas vontades, né? Seja o que você... Então, livre-arbítrio de meios, mas não de fins. E essa pergunta da Arlete, eu acho que está tão atual, né, para nós que temos filhos um pouco mais adultos, né? Eu vejo os meus filhos também, Arlete, que vão para escolas muito boas, escolas que são católicas, e que alguns amiguinhos já tentaram suicídio, ou que se fala aí de mental health, como eu nunca ouvi falar. Então, de repente, tratando isso dessa ansiedade, da pressão de ter um corpo bonito, de estar sarado e como é que aparece. Eu acho que eles estão vivendo hoje, né, uma pressão que eu não acho que a gente viveu, talvez por causa do social media todo,
Mas isso que você comentou, Arlete, eu acho que cala fundo para muita gente que tem filho mesmo, sabe? Nessa faixa etária de questionamentos que às vezes eu escuto o meu mais velho falando, eu falo assim, gente, de onde ele está tirando isso, né? Como é que pode sair tanta abobrinha de uma cabeça de um menino tão inteligente? E, sem falsa modéstia, meu filho mais velho é muito inteligente. Mas às vezes ele fala umas coisas nesse aspecto do lado mental que você fala assim, Jesus, de onde tirou isso? Mas eu acho que o input que vem de tantos os lados, né, gera uma ansiedade muito grande. Então, Felipe, desculpa pular na sua frente, mas pensar nesse aspecto dessa ansiedade, dessa depressão, deles enxergarem amiguinhos tentando suicídio, como é que a gente lida com isso dentro de casa, né? Né, eu sempre costumo falar para meus filhos, eles acham engraçado quando. Não sei se é engraçado, mas eu repito, né? Claro, aqui também, como é que a gente fala? Casa de ferreiro e espeta de pau, né? Então, eles viram eu fazer palestra desde pequenininho. Então, tem palestras que eu acho que eles até decoraram, né? Mas não significa que isso desperte alguma coisa neles, né? Mas, de qualquer maneira, eu sempre costumo falar para eles, olha, nunca se acostume a nada, que depois você vai ter que se desacostumar. Antes de assumir um padrão, estuda, observa, perceba. Nada é tão urgente que não possa ser calculado com calma para ser executado com segurança. Aliás, isso é normas da CIPA, né? A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Aí eu criei a CIPAE, né? De Prevenção de Acidentes emocionais e espirituais também, né? Então, aquela coisa da aceitação, da fé e da entrega é um sinal de humildade. Às vezes eu falo brincando também nas palestras, se eu sabesse, eu não teria fazido. Eu falei, se eu soubesse, eu não teria nem falado errado. É mesmo, né? O que você sugere? Eu sugiro você estudar português. Seria bom, mas eu não quero. Eu posso não querer. As pessoas podem ouvir as melhores coisas do mundo. A primeira experiência que eu tive disso foi uma curiosidade. Eu tive a oportunidade, eu comecei recém-formado, a participar dos últimos momentos do tratamento do Raul Seixas, né? Numa clínica, ele estava internado. Muito inteligente o cara. Fiquei acho que 15 dias só com ele, porque ele já estava terminando o tratamento dele, né? E aí o Negrão, é que o sobrenome do paciente, do meu chefe era Negrão, então eu tenho que explicar isso, né? O nome dele era Benedito Negrão Feu, eu chamava ele de Negrão. Ele me chamou, falou, vem cá, você vai abordar um paciente junto comigo para você entender o que é um processo de impotência. Eu falei, opa, o paciente é impotente, né? Perante o tratamento. Aí o Raul Seixas comentou que estava lá 2 meses, que tinha entendido toda a programação, que era muito inteligente, muito bom, que aquilo é muito bom, que ele nunca tinha visto nada tão bom, mas que ele não queria. Ele ia embora. Aí eu entendi quando o Negrão falou que quer trabalhar em impotência. A minha impotência. De ver um cara que entendeu tudo, sabe o caminho, é só andar e falar, não quero. Aí começou, olha que interessante. Porque eu fico imaginando, Deus não pode tudo? Por que ele não pega no meu colarinho e não faz eu virar santo? Será que eu gostaria? Lembra do Emmanuel chegando e falando, pessoal, nós vamos desencarnar e vamos todos para nosso lar. É uma promoção, viu, pessoal? Não, peraí, eu ainda tenho coisa para viver aqui na Terra, né? Então a gente trabalhar a nossa impotência perante o que se apresenta e não deixar de levar a palavra, né? Ou não se acostume a nada, ou então eu falo, não tome partidos, né? Ainda mais agora que tá essa polarização de esquerda e direita no mundo todo, que é mentira, né? É só uma manipulação, porque o grupo que realmente domina, tanto faz se você é esquerda ou direita, ele vai usar você para dominar, né? Mas de qualquer maneira, eu acho que a gente tem que ser, hoje, mais pelo exemplo e, em segundo lugar, pela palavra, sempre trazer a questão da espiritualidade para as pessoas. O para que você existe? Isso faz as pessoas pelo menos pensarem em alguma coisa a mais, né? Obrigada. Felipe. Não sei como é que tá. Vocês estão me ouvindo? Tô te vendo. É só porque o meu microfone não estava funcionando. Eu não sei como é que tá de tempo, mas eu prometo que eu vou ser bem rápido. Obrigado, doutor, Seja bem-vindo, filho. pela paz. Obrigado. Você tocou num ponto que para mim é muito importante, parece que é natural, mas eu pelo menos esqueço, acho que todo dia quase, que
que não é a respeito do ponto de chegada, que é a respeito de um processo. E tudo faz parte desse processo. E, e eu tenho 2 filhos, e quando, Arlete, muito obrigado por dividir a sua experiência, porque quando você. É muito, pelo menos para mim, é muito fácil eu olhar para as outras pessoas e para o mundo e falar: nossa, mas as pessoas estão, né, passando por tudo isso. Mas é aquela coisa, você tem que passar mesmo, né? É isso. Agora, quando você escuta de uma mãe dentro da sua própria casa, passando por essas coisas e tendo essa serenidade que você está dividindo com a gente, leva a minha concepção de aprendizado para um outro nível. Porque eu, de verdade, eu não sei o que eu faria. Eu não tenho ideia da minha reação, não consigo prever, não sei. Então, queria muito agradecer você por ter dividido isso é muito legal. Agora, eu queria, doutor, que você falasse um pouquinho mais dessa questão do processo e não do ponto de chegada, porque eu acho que você deve ter lidado com tanta gente que estava tão preocupado com esse tal desse ponto de chegada, que perdeu essa noção do que é esse ponto de chegada e onde ele quer chegar, e esqueceu do processo. Como é que você trabalha essa questão de ansiedade, querer chegar a algum lugar e esquecer desse processo? Nessa geração nova, acho que está acontecendo muito isso, sabe? Colocam esse ponto de chegada lá na frente que muitas vezes nem sabem o que é, nem para que serve, nem de onde veio. Às vezes é só ficar bonito, às vezes é ter um carro, às vezes é a independência, e cada um chama de uma coisa, mas esse processo se perde. Como é que você lidou com esses pacientes nesse decorrer do tempo? Fala um pouquinho para a gente poder, pelo menos, vai me ajudar muito a poder entender um pouco melhor como lidar com esse processo. Bom, você falou muito importante. Eu falo que vou contar uma história, depois eu complemento, tá? Que eu acho que vai fazer sentido. O poder do mito, sabe? Contar historinha tem um poder muito maior do que uma apresentação de um doutorado, né? É, no Tibete, o pessoal tem uma prática que é montar mandalas, né? E é mandalas com grão de areia. E não são mandalas pequenas, tem 2 ou 3 metros de diâmetro. Demora às vezes 1 ano para ficar pronto. E é em equipe. Então tem o pessoal que é o responsável pela simetria, o outro pelos arabescos, outros pelas cores, cada um tem uma areia da sua cor, e vai. E assim vai. E eles protegem, né? Terminou o dia do trabalho, põe uma cúpula para o vento não levar. E quando eles vão colocar as últimas grãos de areia, o último grãozinho de areia, que é o centro, é uma festa. É uma comemoração. Aí todos os outros mosteiros fecham, os monges todos vão para aquele mosteiro onde conseguiu completar a sua mandala. O monge mor lá, recebe todos os outros monges, né? E faz uma festa. Aí eles levantam a cúpula, né? Aí vem o coordenador da mandala com o último grão de areia, com todos os outros colaboradores em volta, né? E coloca no meio assim. Tum. No que ele coloca o último grão de areia, os caras espalham tudo, recolhe, já sentiu teu mal-estar, né? Recolhe, bota num vaso, o monge mor lá pega e joga no rio Ganges. E aí a gente fica pensando assim, mas que cambada de tonto, cara. Não. O que a gente empreende é que o importante não é o resultado, é estar fazendo, mesmo que não dê certo. Né? E aí você chama atenção para as pessoas isso, que muitas pessoas deprimem ou entram em ansiedade de controle, né? Ou por antecipação, né? O que vai ser de mim? Não interessa, já está sendo. O que vai ser de você não interessa, eu quero ver o que está sendo agora. E aí que vem aquela palavra, né? A quem serve tudo o que está acontecendo? Serve a Deus. E as intenções dele eu não sei. Eu só sei que ele é a própria expressão do amor. Então eu vou tentar, a cada dia, ficar sempre perceptivo disso. Se aquilo que eu estou priorizando, se aquilo que eu estou me estressando, está realmente dentro do caminho de servir a Deus, que é servir nas leis de amor. Né? E aí eu também vou aprender a deixar o outro viver, né? Posso orientar, posso sugerir, né? Mas ninguém precisa me obedecer. Tudo é sugerido, nada é imposto. Então essa questão do vivenciar o momento e tentar entender o que ele está te ensinando é mais importante que o resultado. Né? A gente até pode usar um resultado como um incentivador, mas não como o fim, porque também vai parecer que nem aquele cachorro, né? Que quando passa o carro ele sai correndo atrás, né?
Aí o carro para no farol, ele não sabe o que fazer. Ué, o que eu tava falando? O que era pra fazer mesmo? Era pra morder o pneu, o escapamento? Não, era só correr que era legal, né? Acho que aí tem gravar essa experiência dos monges, a gente começa a entender e prestar atenção no que nós estamos fazendo. Aí vem aquela frase, olhai, vigiai, entendei, né? E quando começar a ficar muito estranho, orai, né? É isso. Você está falando isso, eu estou pensando, quem está passando por momentos complicados, por exemplo, uma doença, né? E que você está vendo que a solução não chega, ou aquele momento de espera mesmo, que é o journey aí que você está falando, né? Que é muito, pelo menos para mim, é muito difícil essa espera. Porque eu acho que para a maior parte das pessoas que estão aqui nos Estados Unidos, a gente teve que, de alguma forma, brigar muito com muitas coisas, né? Deixar muita coisa de lado. Esse sucesso aparente que a gente tem, ele vem com preço alto, né? De vários aspectos. O distanciamento da família, o tempo que você, como você falou, eu acho que a briga aqui no trabalho é diferente do Brasil, as pessoas são diferentes, enfim, a gente tem um efeito de climatização muito grande em vários aspectos, você é exprimido em vários aspectos aqui. E com isso vem um tipo de personalidade, né, que a gente fala do Taipei aqui, né, que é aquela pessoa que é o que quebra o muro, né, que é o que abre o caminho, e que normalmente tem uma outra característica que é o de controle. Então, são as pessoas que precisam ter, eu estou falando de mim, mas eu acho que isso vai bater no quintal de alguns de nós. Você precisa estar no controle da situação, porque foi assim que eu cheguei aqui, foi porque eu estava definindo aonde eu ia e para onde eu ia e o que eu precisava fazer, né? E de repente a gente se depara com algumas situações, principalmente em doenças, né, que muitas vezes é uma consequência de uma escolha que a gente fez no passado, não dessa vida, né? E essa ansiedade que vem, né, do sentar e esperar e abraçar e se entregar, se você pudesse falar um pouco disso, acho que podia ajudar bastante. Tá bom. É uma coisa interessante, né? Pegando volta a falar de mitos, né? Que é interessante, né? Tem até um livro chamado O Cavaleiro Preso Dentro da Armadura. Né? É bem fininho, se quiser ler é interessante. Que fala como que a pessoa, por tanto medo, se fechou na armadura e depois ele não conseguiu mais sair. E não conseguia nem mais brincar com o filho, e não tinha mais nem contato com a esposa, que a filha e a esposa foram embora. E ele preso na armadura. E tem toda uma jornada dele na qual ele não conseguia arrancar a armadura, mas foi mudando a postura de enxergar o mundo e de sentir, pensar e agir, que a armadura foi derretendo. Aí ele voltou a estar conosco. E tem o inverso, né? O do cavaleiro, né? Quando você fala os cavaleiros antigos, né, que protegiam o rei, que era um representante de Deus na terra, eles andavam, os cavaleiros da Távola Redonda, por exemplo, do rei Arthur, né, eles sempre andavam com sua espada, né, na bainha e segurando ela com a mão esquerda, né? A bainha do lado esquerdo e ele com a mão esquerda. E eles tinham uma grande capacidade de contornar situações, né? De argumentação, né? Por isso que eles não eram só um soldado, eram cavaleiros, né? Cavalheiros, né? Como eles falam, né? Mas às vezes tinha algumas situações que não tinha jeito. Eles tinham que sacar a espada, mas não era a primeira opção. Em último caso, era uma desonra para eles ter que largar o lado esquerdo, que é o lado feminino, o lado continente, o lado que contorna as coisas, que é pelo sentimento, né? Para pegar como é que chama? O fio da razão, né? Aquela frieza da razão. Então ele com a mão direita, que é o lado masculino, sacava a espada e falava: agora chega, né? O que eu acredito que acabou acontecendo é que quando as pessoas descobriram
o poder da persuasão, a manipulação, e mentes nórdicas, inclusive dos Estados Unidos, têm uma agilidade mental invejável. E é tão grande essa habilidade mental que nós, latinos, para eles, somos crianças de 6 anos. Muito fácil manipular. Né? E quando eles descobriram que era muito mais fácil manipular, inclusive sacando a espada o tempo todo, né? O que aconteceu? Hoje nós estamos vivendo um momento em que a espada quebrou. Que é o próprio mito do Parzival. Quando ele descobriu o poder da espada, ele usou tanto a espada, que a espada quebrou. E ele não sabia mais como lidar com as pessoas. E é o que está acontecendo hoje. Como é que a gente lida? Com... O que é um debate? A espada é combate. O que é debater? O que é ver o outro não como inimigo, mas como alguém que sabe alguma coisa que pode contribuir para a solução de um problema que atinge nós dois? Né? E tanto que, para consertar a espada dele, ele teve que recuperar o lado feminino dele, que é o que nós estamos vendo no planeta Terra também, né? Ele pegou a espada dele tão desgostosa e jogou lá no lago lá de Avalon. E quem que sai de dentro da lagoa? Né? Esqueci o nome dela agora, do mito. E ela sai, pega a espada dele e junta de novo. Né? Então olha que interessante, o que dá consistência à necessidade ou não do controle é o nosso lado feminino. E hoje eu vejo o mundo tentando recuperar isso, sabe? De maneira que a gente começa a ver discursos, né? Extremistas, né? Pessoas querendo voltar para o controle, e no controle a ferro e fogo, né? Ou ser totalmente dominado de novo por alguém, né? Que isso não é postura nem masculina nem feminina, né? E o que a gente sugere então é que a gente volte a guardar nossas espadas, né? Traga de novo o nosso senso feminino, né? E que aí as questões religiosas, as questões filosóficas, o próprio espiritismo ajuda a gente a ter o equilíbrio entre essas duas forças que se complementam e não se degladiam, né? Eu acho que é importante lembrar disso, né? Eu acho que nós estamos muito num momento de... O grande diferencial de quem tem algum tipo de religião ou ligação com Deus, seja lá como ele queira, é poder compreender isso que eu estou falando. Né? Cada um do seu jeito, mas vai acabar compreendendo. Hoje o que a gente percebe é que os extremistas, né, estão com problemas. Né? Mas quem sabe debater, quem sabe conviver, quem sabe viver e deixar viver, porque não se sente ameaçado e também não se sente uma ameaça para ninguém, já está vislumbrando que, passada essa poeira das controvérsias, né, nós vamos talvez chegar no que eu chamo de cosmocracia, né? Que as pessoas não precisa de polícia, não precisa nem de governo. Eu sei a minha obrigação, eu sei onde eu vou, eu sei o que eu posso contribuir e eu sei o que eu posso receber, né? Mas agora a gente tem que esperar, né? Ainda está muita poeira. Obrigada. Deixar a mamãe fazer uma última pergunta e aí, se você puder fazer a prece final. Obrigada, doutor João. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi uma manhã de muito aprendizado para todos nós. Obrigada de ter a oportunidade vindo encontrar com a gente. Sejam bem-vindos e obrigado pelo carinho de me receberem. Né? Você está em mute, mamãe. Eu também quero agradecer pelas orientações tão esclarecedoras e também nos desculparmos por estourarmos tanto o nosso tempo. Você bateu o recorde. O nosso encontro foi o dobro do tempo que costuma ser, mas a gente fica até com pena de encerrar. Eu não trago uma pergunta, eu trago um pedido, que você, por favor, nessas orientações, nesses momentos finais, nos traga, de uma forma clara e objetiva,
quais seriam as diretrizes, os recursos básicos possíveis para nos ajudar a evitar a depressão ou para sair desse buraco fundo? Então, olha que interessante. Eu só vou reportar o que eu ouço. Aliás, o que eu ouvi, né? É uma colocação muito simples e vou repetir essa frase que não é minha, né? Antes, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Vou traduzir. O que é reino de Deus? Busca a lei de amor. E o que é a sua justiça? É se ajustar a essas leis de amor. Eu acho que isso é um grande preventivo, não só de doenças, e também um promotor de muita saúde. É isso. Muito obrigada. Quem vai fazer a prece final, o João ou eu? Você, Não quer que seja o João? João, se você se sentir à vontade de fazer a prece. É tão Claro. raro tê-lo conosco, acho que a gente devia aproveitar. Nós faríamos nesse instante uma carinhosa vibração de gratidão, pedindo aos benfeitores espirituais aqui presentes que o envolvam com energias positivas e luminosas que retribuam por nós tudo de bom que ele nos trouxe. E passamos, então, a palavra para a prece final. Então, a gente aproveita esse momento em que nós estamos com todos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e até nossas palavras e atitudes sincronizados numa mesma ideia, né? Que é do amor. E isso faz a gente elevar esse nosso padrão vibratório, os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que na sua soberana justiça e bondade, na sua suprema inteligência e sabedoria, não só nos criou, mas nos permitiu a consciência, como criaturas, da presença do Criador. Que essa consciência se fortaleça dentro de nós, nos aproximando cada vez mais dessas leis de amor, e que possamos sempre estar prontos e dispostos a servi-lo, no bem, no belo e no verdadeiro, naquilo que nos é possível, no dia a dia de nossa existência. Que assim seja. Obrigada, doutor João. Ok, eu que agradeço a Obrigado, todos aí irmão.